uma vez que está na palavra, uma vez que Paulo dá a direção, parece natural, mas muitos não fazem isso, porque talvez se preocupam com o que vão falar de você, talvez se preocupam com o que vão criticar, talvez vão interpretar, ou vão dizer que talvez você está bajulando a pessoa. Sabe, queridos, todo aquele que, ou toda aquela que pratica o princípio da honra, sabe, todo aquele que pratica o princípio da honra, sempre vão ser vistos com quem quer aparecer, sempre vão ser vistos com quem quer bajular, ou até mesmo com quem quer se mostrar. Assim que as pessoas fazem a leitura, elas acabam mudando o conceito de honra e acabam falando exatamente que querem aparecer, que querem bajular. Mudam, a grande verdade, a definição de conceito do que é honrar. Mas para nós precisamos, sabe, irmãos, saber honrar. Só quem honra são alguém que é completamente liberto e tem plena convicção que há um princípio a ser cumprido. Só honra, queridos, um povo que é capaz de viver no princípio da honra. Porque honra, ela é algo tão relevante para nós, que uma vez que nós não venhamos a honrar a quem de fato precisa ser honrado, nós acabamos deixando de praticar princípio. Nós quebramos princípio na nossa vida. E quando se quebra princípio, sofremos danos. A nossa vida toda ela é baseada em princípio da palavra. Então, por isso que é de extrema relevância nós entendermos o que é honra. Sabe, irmãos, nós não honramos a pessoa apenas, nós honramos a unção que há nela. E uma vez que não honramos, nós não recebemos aquilo que ela tem. Por isso, irmãos, a Bíblia, ela fala exatamente disso. Eu sempre digo que nós, aqui, cada um membro individual tem algo, tem um talento que Deus te deu. Você é apto, você é conhecedor de uma causa e nessa causa você se sobressai. Isso é o talento que Deus te deu. Isso é um dom que Deus te deu. Então nós como igreja, cada um individualmente é membro. E cada um individualmente existe algo que Deus te entregou. E para que eu venha a receber de você, através dessa unção que Deus te deu, eu preciso te honrar, para que eu possa receber. Uma vez que eu não honro você, eu não recebo a unção que há em você, que Deus te deu. Os irmãos estão compreendendo? Amém, queridos? Mas se você só poderá receber do seu irmão a unção que ele tem, se aprender a honrá-lo ele. Porque aqui eu quero, irmãos, eu quero falar de 4 pontos importantes, baseado na Bíblia. Eu não prego nada de mim mesmo sem ter referência à Bíblia. Eu não me atrevo a falar que não tem um embasamento bíblico na vida. Sabe, irmãos? Porque o primeiro ponto, a unção que honramos, é a unção que nós servimos. A unção que honramos, repita comigo, diga, a unção que honramos é a unção que nós servimos. Porque não existe honra sem serviço. Não existe honra sem serviço. Aquele que de fato honra, de alguma forma, está servindo. Quem diz que honra, mas não serve, não honra de fato. Porque, irmãos, as palavras, o vento leva. Hoje você fala, amanhã você não lembra mais. Mas
A honra, ela vem atribuída com o serviço. Ela vem atribuída com o servir. Sabe, irmãos? Mateus capítulo 15, verso 8. Olha só. O que o próprio Jesus, ele está falando. Ele diz assim, ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Esse povo honra-me com os lábios. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para os fariseus. Palavra. Tem muitas pessoas, às vezes, que querem ouvir coisas maravilhosas, coisas bonitas, só infla o ego da pessoa. E pensa que tudo está terminado, mas não. A orientação, a direção do próprio Jesus é, se você de fato quer me honrar, testifica com teu coração. Testifica. Porque não adianta, irmãos, só palavras. As atitudes, elas marcam. As atitudes, elas endossam. Às vezes, as atitudes falam muito mais que palavras. Por isso que nós precisamos ter plena revelação daquilo que está escrito. Uma vez que você quer honrar alguém, sirva a ela. Parece simples, mas às vezes uma pequena coisa marca a vida dessa pessoa. Sabe, você fica grato eternamente por isso. Sabe, queridos? E aqui a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que honraram, servindo. E o primeiro exemplo que eu quero citar aqui é o exemplo de Eliseu. Todo mundo, certamente, eu creio que a maior parte já leu a história de Eliseu, que servia Elias. Elias era o profeta. Eliseu era aquele que estava, ele não tinha conhecimento, ele não sabia o que de fato Elias fazia. Olha só, projeta aí para mim, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, 19 a 21, olha só, partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, ele lançou a sua capa sobre ele. Uma vez eu preguei aqui, e eu citei a questão daquele mendigo que vivia à beira do caminho. E geralmente todo mendigo, ele tem uma característica com ele. Geralmente ele anda com umas sacolas, muitos andam empurrando um carro, mas cheio de coisa ali dentro, e geralmente, aqui não, porque é muito quente, mas na região sul, todos eles, sem exceção, eles andam com uma capa, que é um cobertor para proteger do frio. Então, Elias, ele viu Eliseu, que estava exercendo outra atividade normal, ele estava lavrando, a Bíblia diz que estava lavrando, andava lavrando com 12 juntas de boi, e Elias vinha passando, viu Eliseu, pegou a capa dele e jogou sobre ele, do nada. Versículo 20, olha só, deixando os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai, volta, pois que eu te fiz? O que tu está fazendo? Eu simplesmente peguei a minha capa, joguei sobre ti, em outras palavras, eu talvez abri a minha vida para ti.
Mas eu não te convidei, segue-me. Quantas e quantas vezes a gente não abre a nossa vida para outras pessoas? Conta de alguma luta, compartilha de algum sonho, de algumas metas para ser alcançadas. Talvez Elias viu Eliseu, deu uma paradinha, conversou com ele, lançou essa capa, significa, eu conversei, eu abri a minha vida, eu contei para ti. Versículo 22, 21, voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de boi e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e o deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguia Elias e o servia. Olha só. Em outras palavras, eu acho que o que tu compartilhou comigo tem muito mais relevância. Eu acho que eu andando contigo, eu vou ganhar mais. A vida que agora eu tenho, a vida que agora eu levo, sabe, já não me interessa mais. Eu reconheço que você é um homem de Deus. Eu reconheço, sabe, que sobre você há uma unção, há algo que eu preciso tomar posse para a minha vida. Sabe, queridos, foi essa percepção espiritual que Eliseu teve em relação a Elias. E Eliseu se dispôs a servir de todo o coração a Elias. Sabe, irmãos, ele não quis saber do que ele estava fazendo. Tempos se passaram, Eliseu continuou servindo Elias. Talvez, certamente, compartilhando, conversando, e ele sempre servindo Elias. 2 Reis, capítulo 3, verso 11. Veja bem, quando Eliseu teve um encontro com Elias, foi em 1 Reis, agora 2 Reis, o tempo se passou, sabe? Muitos acontecimentos aconteceram os dois juntos. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha só. Aquele que deixou tudo para trás, simplesmente para deitar água, para lavar as mãos do profeta. Agora ele está sendo reconhecido. O nome dele, pelo fato dele ter honrado o homem de Deus, agora ele está sendo lembrado como homem de Deus. Sabe, queridos, muita gente não recebe a unção de um homem ou de uma mulher de Deus, porque não tem a disposição para servir. Sabe, a atitude, o desejo de servir, parte de dentro, é de coração. Eu não preciso apontar para A, para B ou para C automaticamente. Quando nós temos um coração de servo, automaticamente nós nos voluntariamos para servir. A Bíblia aqui não diz que Elias, ele convenceu Eliseu a servir ele. Simplesmente ele abriu o seu coração. E ele voluntariamente, ele deixou tudo aquilo que ele fazia, porque viu nele uma unção especial. Viu nele que havia algo de Deus. Sabe, irmãos, Eliseu não começou fazendo milagres. Ele começou carregando água para lavar as mãos e provavelmente os pés de Elias. Assim que começou. Não foi algo relevante. Talvez hoje você quer honrar alguém, comece fazendo pequenas coisas.
Talvez você possa ser criticado pelaquela pessoa que está te vendo. Talvez você possa ser taxado de bajulador. Talvez você possa ser taxado, às vezes, de, enfim, tantas outras coisas que as pessoas podem te falar. Mas acredite, Deus está vendo. Porque Ele sonda o teu coração. Sabe? E eu quero falar aqui, dentro desse contexto, eu quero falar da mulher sunamita. Quem já ouviu falar? Muita gente já ouviu falar sobre a mulher sunamita. 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 10. 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Olha só. A Bíblia diz que certo dia, passou a Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Verso 9. E ela disse ao seu marido: veja o que passa. Veja que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Veja só, queridos. Aí já não é mais Elias, aí já é Eliseu. Aquele que deixou a junta de boi, aquele que matou os bois, cozeu com a lenha e deu para o povo comer. Agora, esse homem está sendo honrado. Aquele que honrou, ele está sendo honrado. Aquele que um dia serviu, agora ele está sendo servido. Amém, igreja? Então, essa mulher, ela sentiu, olha só, ela viu nele uma unção especial. Ela simplesmente, ela não chamou: ei, Eliseu, vem cá, olha, eu reconheço que há em ti uma unção especial, eu reconheço que tu és o homem de Deus, mas o seu coração falou mais alto. O seu coração testificou aquilo que ela pensava daquele homem de Deus. Ela chamou o marido: vamos fazer um quarto. Eu percebo que há uma unção, eu percebo que há a vida de Deus nesse homem. Vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um candeeiro. E todas as vezes que ele passar por aqui, ele tenha um lugar para descansar. Olha só, aquilo que ela viu nele, ela poderia só cumprimentar, lançar uma palavra de reconhecimento, mas não fazer nada. Mas ela honrou fazendo, ela honrou servindo. Sabe, queridos, qual o resultado da vida dessa mulher? Por servir um homem de Deus, não só lhe dando comida, mas também lhe dando moradia. Sabe, queridos, só que Eliseu já tinha um outro servo, chamado Geazi. Começou com Elias, Eliseu servia a Elias. Eliseu se tornou profeta. Eliseu se tornou um homem conhecido de Deus. Só que ele já tinha um outro servo que o acompanhava, chamado Geazi. Diga comigo, Geazi. Esse era o servo de Eliseu. Amém, queridos? Eliseu disse a Geazi, seu servo: veja se essa mulher tem falta de alguma coisa, Geazi. Dá uma sondada, vai lá na casa dela, olha, vê se ela está faltando alguma coisa. Eu quero retribuir. Eu quero honrar ela. Sabe, queridos, versículo 13, do mesmo capítulo. Olha só. Pois Eliseu havia dito a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado
com todo o desvelo, ou todo cuidado, que te há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que te fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo, eu aqui estou pertinho da minha família, se tiver alguma necessidade, eu sou suprido. Quem está perto da família sempre, né, é suprido. Então esse era o sentimento dela. Ela não morava no meio, longe dos dela, ela morava no meio dos dela. Falou: eu tenho tudo aqui, eu não preciso de nada não, está tudo bem. Sabe, irmãos? Aí, o que Geazi volta para Eliseu e disse: meu senhor, eu observei que ela, mesmo ela dizendo que não falta nada, mas eu observei que ela não tem filho, e o marido dela já é de idade. Sabe, queridos, verso 16 e 17. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher, ela concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Sabe, queridos, por quê que ela não tem filho? Na expectativa dela, ela não tinha mais condição, mas pelo fato dela ter honrado um homem de Deus, Deus honrou ela, dando um filho para ela. Amém, queridos? Por quê? Ela honrou a Deus. A história continua. Se você ler toda a história, você vai ver que esse filho, ele morre. Mas Eliseu traz essa criança, coloca no quarto, em cima da cama, deita por cima dessa criança. E ela volta a ter vida de novo. A história continua dizendo que houve uma grande fome, a ponto deles largarem as terras, largarem a casa, ir para um lugar distante. Um dia, Eliseu estava contando as novidades para o rei. E disse: ô Eliseu, me conta, você que tem andado por aí tudo, me conta, o que tu tem feito? E ele estava contando os acontecimentos das viagens dele. Mas Eliseu não tem mais nada. Ele lembrou da mulher sunamita. Ele falou: ó rei, meu rei, tinha uma mulher que fez um quarto, me colocou toda vez que eu passava lá, me dava comida, me dava moradia. Ela teve um filho, o filho morreu. Nisso que ele estava contando, Geazi bate na porta e disse: ô meu senhor, a mulher que o senhor está contando a história por ela está aí. Ele disse: manda entrar. E ela entrou. Só que, queridos, se passaram 7 anos, muito tempo. Os poceiros já tinham entrado na terra, tinham tomado conta de tudo. E ela disse, chamou ela. E ela testificou, contou tudo para o rei, aquilo que Eliseu tinha falado, do filho, da cama, do quarto que tinha feito. Ele chamou os seus generais. Ele disse: volta lá na terra dela. Você pode restituir tudo para ela. Calcula todo o tempo
que ela deixou de produzir, deixou de ganhar e paga tudo para ela. Por que isso, queridos? Porque ela honrou um homem de Deus. Porque ela viu nele algo especial. Ela poderia só ter falado bonito, poderia, mas ela teve uma atitude de coração. Eu quero ensinar para você, eu quero dizer para você, se você quer honrar alguém, não honre só com palavras, honre com atitudes. Atitudes que tocam o coração de Deus. Essa mulher, ela teve a sua terra restituída, e todos os anos foi restituído para ela em dinheiro, porque ela honrou um homem de Deus. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Segundo ponto, a unção que honramos é ela, a ela nos submetemos. Diga comigo, a unção que honramos, a ela nos submetemos. Por quê? Não existe honra solta e não existe honra desvinculada. Toda honra, queridos, ela é atrelada a alguém. Amém, irmãos? Quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo será estabelecido. Por isso, todo homem de honra terá um mentor em sua vida. Mas também existem pessoas que são aparentemente pessoas de honra, mas elas não aceitam, não reconhecem a autoridade sobre a vida delas. Elas não se submetem a ninguém. Por quê? Você sabe, tem pessoas que são orgulhosas. Tem pessoas que acham que sabem de tudo. Mas quando ela age dessa forma, irmãos, ela bloqueia algo que impede ela de receber. Eu sempre digo aqui que tem pessoas às vezes que só quer receber, só quer honrar o profeta. Mas existe a honra do profeta, existe a honra do justo e existe a honra do pequenino. Às vezes tem algo de Deus para a tua vida, que é necessário você ficar no nível do pequenino para receber, mas você só quer receber a nível do profeta. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a honra que está, a unção que está na vida do irmão. Se nós não obedecermos, se nós não identificarmos a unção que está nele, querer receber só a honra no nível do profeta, nós não receberemos. Às vezes Deus quer te dar algo numa embalagem que você não gosta, que você não quer. Quando você se submete, automaticamente algumas características se manifestam em sua vida. A primeira delas, seguir a direção. A Bíblia nos mostra que Eliseu seguia as instruções de Elias, mas Geazi não seguia, e por isso ele sofreu o castigo da desonra. Sabe, queridos, 2 Reis capítulo 5, todo ele vai tratar sobre a cura da lepra de Naamã. Quem já leu? É muito conhecido na Bíblia. Sabe? A cura da lepra de Naamã. Quem era Naamã? Era chefe do rei da Síria. Era um homem importante. Era um homem que só andava com aquelas vestes luxuosas, mas por debaixo daquelas vestes era cheio de lepra. Sabe, queridos? E aí ele, em uma das batalhas, Naamã, ele pega uma menina e leva para sua casa. E aquela menina servia na casa de Naamã. E ela sabia que na terra dela existia um homem de Deus, um Eliseu. Ela disse: meu senhor, se você conhecesse um homem da minha terra chamado Eliseu, ele saberia lhe dizer como sararia essa lepra.
E ele vai ao rei, ele conta a situação, mesmo com a autoridade que é, com o reconhecimento dele, mas ele reconhece. Ele pega as carroças, leva muito ouro, leva muita prata, leva muitas roupas luxuosas e vai ao encontro de Eliseu. Sabe, queridos, Eliseu, quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu disse: vai no rio Jordão, bem aqui pertinho, tu dá 7 mergulhos, que você vai ser curado dessa lepra. Ele disse: eu saio da minha terra, que tem rio com as águas cristalinas, e vou mergulhar nesse rio com água barrenta. Olha só, não quis reconhecer, pelo fato dele ser um homem de autoridade reconhecida, mas ele não quis baixar o nível dele. O servo dele: meu senhor, o que custa? A gente já veio de tão longe, o que custa dar um mergulho aqui no Rio Jordão, está tão perto? Ele insistiu, ele foi lá. Você sabe a história? Primeiro mergulho, nada. Segundo, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. No 7º mergulho, ele saiu da água com a pele igual um bebê. Olha que coisa linda. Sabe, queridos, esse homem, sabe, ele fica grato. Fica grato porque ele foi curado. Ele chega na casa de Eliseu, ele disse: eu quero te retribuir. Eu trouxe todos esses presentes, muito ouro, muita prata, muita roupa luxuosa, eu quero dar para ti. Ele disse: eu não quero. Eu não quero não. Vá em paz. Sabe, só que Geazi, queridos, aquele que não seguia a direção. 2 Reis, capítulo 5, verso 21 a 27. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Naamã já tinha saído da frente da casa de Eliseu. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem, Geazi? Ele respondeu: vai tudo bem, mas meu senhor, olha só, já está mentindo. Meu senhor me enviou a dizer-te: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos? Insistiu com ele e arrumou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas de roupa e pôs-lhe sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das mãos dele e os depositou na casa. Olha só, já levou direto para a casa dele. E despediu aqueles homens e eles se foram. Mas ele entrou e pôs diante do seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vem, Geazi? Onde tu estava? Geazi respondeu: teu servo não foi a parte nenhuma, meu senhor. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e ouro, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas, ô Geazi? O que eu tenho te ensinado, Geazi, esse tempo todo? Isso é uma traição, Geazi. Você não tem aprendido que todo esse tempo eu tenho te ensinado? Tu precisava mentir, Geazi. Verso 27, queridos, olha só. A pessoa, quando não ouve direção, você compromete, não só você,
mas compromete toda a tua vida, toda a tua descendência. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Você percebe o que a desonra faz? Quando não se honra, quando não se segue direção, ela promove dano na nossa vida. Sabe, queridos, a desonra compromete você e a sua família. Outro ponto que eu quero compartilhar aqui é confiar. Mas aqueles que diz que só vai prosperar, sabe, irmãos? Mas tem aqueles que diz que só vai prosperar com a unção que confia. E eu quero dizer que a desconfiança não gera crescimento. A desconfiança, ela não gera crescimento. João capítulo 10, verso 24. Evangelho de João capítulo 10, verso 24. Rodearam, pois, os judeus e lhes perguntaram: até quando nos deixarás perplexos? Se tu és Cristo, dizendo-lo abertamente. Verso 26 e verso 27 diz: mas o Senhor diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Amém, queridos? Sabe, aqueles homens estavam questionando se de fato ele era o Cristo. Ele disse: até quando? Porque verdadeiramente as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Amém, queridos? Nós precisamos crer em um Deus todo-poderoso, num Deus de suprimento, que quer único e exclusivamente o nosso bem. Não dá para nós falarmos em um Deus da nossa boca, só declarar o nome de Deus, se verdadeiramente no nosso coração não confiar. Provérbios capítulo 3, verso 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio conhecimento. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Mas muitas pessoas às vezes não diz que confia, mas não confia. Se nós somos ovelhas que fazemos parte do rebanho do Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos reconhecer, sabe, queridos? Nenhum relacionamento é constituído tendo como base a desconfiança. Nem um líder é constituído à base da mentira. Nenhum líder é constituído com duas conversas. Se você não confia, você não entrega. Quem não se entrega, não descansa. Sabe, queridos? E quem não descansa, vai ter um relacionamento sempre tenso. Sempre achando que ele pode mudar as circunstâncias. O João leu aqui, declarou, estava ministrando, falando que Salmos, o salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto nós dormimos. Sabe, isso fala de descanso, isso fala de confiança, isso fala de confiar. Se nós confiamos em Deus que vai prover toda a situação, se nós confiamos num Deus que vai cuidar da nossa casa, da nossa família, do suprimento de tudo, descanse. Hoje, a luta, a dificuldade é nós entrarmos nesse descanso. Mas nós achamos que podemos ter o controle de alguma coisa na mão. Muitas pessoas, irmãos, são assim. Elas são que nem uma nota promissória. Sempre, sabe, irmãos, estão sempre cobrando algo. Tem pessoas que, incrível, que tem cara de nota promissória. Estão sempre cobrando algo. É incrível.
Quando há confiança, o relacionamento é livre. Quando há confiança, o relacionamento é leve. Quando há confiança, o relacionamento é saudável. Amém? A unção que honramos, a ela abençoamos. É o terceiro ponto. Eu não vou demorar mais muito. Aleluia. Você não tem o que você não abençoa. E abençoar, queridos, é falar bem. E abençoar é investir recurso. E abençoar é tempo. Abençoar é vida. Por que eu digo isso? Porque a honra é uma fonte de onde a vida pode fluir livremente. E aqui eu quero falar que certamente você já leu da história de Ruth e Noemi, amém? Todo mundo já sabe a história de Ruth e Noemi. Essa história fala de uma nora e uma sogra. Que eles mudam, eles eram prósperos na sua terra, saíram motivados por uma grande fome. Noemi sai da sua terra, ela sai com o seu marido, seus 2 filhos, para uma terra distante, porque foi forçado por causa de uma fome. Perdeu tudo em Moabe, e agora volta sem marido, sem filhos. Pobre, quebrada, um nome de amargurada. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Ruth e Órfão eram as suas 2 noras. E essas 2 mulheres, elas apontam para 2 princípios de vida. Ruth, acredite nisso, queridos. Ruth e nora e órfã apontam para 2 estilos de vida. Que tipo de vida, irmãos? Ruth, ela decide honrar, abençoando a única coisa que podia oferecer à sua companhia. Agora a órfã, queridos, ela viveu os momentos bons. Ela viveu os momentos de prosperidade, o momento quando estava tudo bem, mas na hora do luto, ela saiu fora. Ela foi tocar a vida dela sozinha. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que vão estar com você só até quanto você tem, ou quando você tem. Mas na hora que vê a escassez, na hora que vê a dificuldade, ela dá qualquer desculpa, que são os supostos amigos. Mas tem pessoas que vão estar com você, na luta, na alegria, na pobreza, na tristeza, vão estar com você. Essas pessoas aqui te honram. Sabe, queridos? Ruth capítulo 1, verso 16, 17. Mas Ruth foi aquela que disse para Noemi: não importa se tu está doce ou tu está amarga, eu estou contigo. Sabe, eu vou te honrar com a única coisa que eu posso te servir. Eu tenho só a minha vida. Nós 2 não tem nada. E ela diz assim, respondeu, porém, Ruth: não te insiste a que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Amém, queridos? Quando se está bem, principalmente financeiramente, o que mais tem são pessoas do teu lado. Mas quando você está mal, os supostos amigos, eles desaparecem. Mas aqueles que se aplicam o princípio da honra, Deus sempre levantará uma Ruth para estar ao seu lado. Amém? O final dessa história, né, eu acho muito interessante. A Bíblia nunca mais, ela relata o nome da órfã. Mas a Ruth, ela permaneceu ali, queridos. A Ruth, que honrou a sua sogra, ela vai encontrar um Boaz. Boaz, sabe, irmãos, ele terá atitude de generosidade para com ela. Casa-se com Ruth, e por meio desse casamento virá à luz a ascendência do Messias. Olha só,
porque ela honrou. Isso é algo poderoso, sabe, queridos? Toda pessoa que vive no princípio da honra, um dia vai encontrar alguém que vai decidir investir na sua vida. Toda pessoa que vive no princípio da honra, sabe, um dia vai encontrar alguém que vai decidir gostar de você. Do nada, a tua vida vai mudar. Do nada, a tua vida vai transformar. Sabe, irmãos, Boaz é a unção do favor que vem de graça sobre a vida de uma pessoa. Boaz é a unção que vem de graça para investir na tua vida. Boaz é aquele que fala da prosperidade. Boaz é aquele que promove aquelas conexões espirituais que Deus, no arranjo, faz com que chegue na tua vida. Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, a única certeza que ela tinha é que ia talvez morrer. Aonde tu pousares, pousarei eu, aonde tu morrer, ali eu serei sepultada junto contigo. Mas o arranjo de Deus, pelo fato dela abrir mão da sua vida, ela tinha oportunidade, a lei determinava, olha, tu está livre. O meu marido morreu, eu não tenho mais condição de ter filho, mas você está livre, você pode seguir a tua vida. Disse, não, eu vou te honrar, eu vou te servir. E pelo fato da Ruth ter servido a Noemi, no arranjo de Deus, Deus coloca um Boaz na vida dela. E esse Boaz, na vida da Ruth, fez toda a diferença, queridos. A unção de Boaz é uma unção que honra o desprezado. A unção de Boaz é a unção que honra o humilhado. A unção de Boaz, sabe, é aquele que honra o que não tem nada e que precisa de tudo. A unção de Boaz é que vai promover o crescimento na tua vida. A ponto das pessoas te ver e disse, quem te viu, quem te vê. Quem você era hoje, quem você está. Quando isso acontecer na tua vida, acredite, é a unção de Boaz que está sobre a tua vida. Aleluia, sabe, para terminar, a unção que nós honramos é nela que prosperamos. A honra é uma semente que plantamos em nosso próprio favor. Diga comigo, diga a honra é uma semente que plantamos em nosso próprio favor. Eu já quero pedir para que o Ministério de Louvor vá subindo aqui. Por quê, queridos? Porque toda a semente da honra, ela vai gerar uma recompensa de honra. Toda semente da honra, ela vai gerar uma recompensa de honra. Muitas vezes nós não prosperamos mais em algumas áreas da nossa vida, porque não honramos determinadas unções. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Viu ela aí? Nela há uma unção. Amém? Nela há uma unção. Você não está vendo, mas nela há uma unção de Deus. E se você não honrar essa pessoa, você não recebe aquilo que ela tem especial. Então, nós precisamos honrar, irmãos, acredite. Precisamos honrar os que estão chegando agora, precisamos honrar. Mas nós precisamos honrar aqueles que caminham conosco, desde o começo. Precisamos honrar e reconhecer, sabe, a unção liberada de Deus sobre a tua vida. Deus te chamou, Deus te capacitou, e em você há algo que Ele plantou na tua vida. Sabe, você é muito especial para Deus. Você tem um valor. Você tem um valor incrível para Deus. E eu quero dizer, sabe, que essa vida que você tem agora, valorize ela, porque essa vida foi Deus que te deu em Cristo Jesus. Sabe, e você não viverá ela na intensidade daquilo que Deus tem se você não andar em linha. Não é você estar num peso, não é você reconhecer se você não fizer o suficiente, não. Eu só quero dizer para você, creia corretamente. Deus te ama incondicionalmente. Sabe, queridos, as pessoas se convertem, vêm para a igreja e não sabem nada sobre honra, mas hoje eu quero te dizer que honra é uma chave espiritual. Sabe, irmãos, e quando nós tratamos todo mundo de igual para igual,
sem reconhecer que há uma liderança, sem reconhecer que há uma cobertura, nós deixamos de receber da parte de Deus. Temos que nos reeducar e começar a plantar a semente da honra, para que amanhã nós possamos ter grandes colheitas, porque 2024 é o ano de raízes firmes e novos frutos. E para que nós possamos ter raízes firmes, nós precisamos aprender a honrar uns aos outros. Sabe, não é com palavras, mas é com atitudes, é servindo. Sabe, eu quero servir você, meu irmão. Eu quero que você sirva o seu irmão. Eu quero que você honre ele. Eu quero que nós sejamos uma igreja que honra uns aos outros. Eu quero que nós sejamos uma igreja que reconhecemos que há na vida do seu irmão há uma unção, e que eu preciso reconhecer isso da parte de Deus. Eu não quero ser pastor de uma igreja de multidão. Eu quero ser um pastor de uma igreja que tem revelação da palavra. Eu quero que você cresça, sabendo quem você é em Cristo. Eu quero que você cresça como igreja, sabendo a importância de você como membro, que está enxertado na videira verdadeira. Amém, queridos? Precisamos deixar que o Espírito Santo ative dentro de nós o princípio da honra, para que possamos desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Aleluia. Quero que você feche teus olhos. Eu quero dizer para você, sabe, irmãos, que essa vida que você tem, essa vida que você está inserido nela, que você está comendo aí, respirando, correndo, andando, essa vida foi Deus que te deu. E esse fôlego de vida que você tem, você não tem controle, assim como eu não tenho controle de nada. Mas há um Deus soberano que está sobre toda e qualquer circunstância. Há um Deus todo-poderoso que, acima de tudo, a maior expressão de amor sobre você, Ele já te deu, foi ali na cruz, através da vida do seu Filho Jesus. Ele poderia te dizer: eu te amo. Sabe, eu vejo em você um futuro brilhante. Eu vejo você talvez aí num escritório lindo, famoso, você exercendo uma profissão maravilhosa. Sabe, mas muito além disso, Ele demonstrou o seu amor. E o coração de Deus se encheu de compaixão por você, que Ele deu seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. A Ele, sabe, a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Muitas pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas o carnaval já se foi. Talvez para você o ano vai começar agora, mas eu quero que você comece esse ano com o pé direito. Eu quero que você reconheça que há um Deus todo-poderoso. Você não desfrutará da totalidade dessa vida, senão por Cristo Jesus. Você não desfrutará da totalidade do amor de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Porque só há vida verdadeira em Jesus. Até que nada mais importe. Esse era o tema do nosso Camp Life. Até que nada mais importe. Aí eu pergunto para você: qual é o verdadeiro sentido da tua vida? Porque Deus certamente não te chamou só para contar dias. Deus quer muito mais contigo. Deus quer te projetar para algo grandioso. Os céus estão abertos sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando o céu se abre, o Senhor diz: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é meu Filho amado, eu sei que Ele vai responder.
porque assim é a expectativa que Deus tem sobre nós, quando entregou o seu Filho Jesus ali na cruz. Aleluia, glória a Deus. Abra teu coração, comece a adorar o Senhor agora. Comece a reconhecer que há uma grandeza soberana de Deus sobre a tua vida, sobre essa igreja. O cuidado do Senhor sobre essa igreja. Uma